Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor André e hoje nós vamos estudar o plano inclinado. Na minha opinião, é o desfecho de toda a parte da dinâmica, a parte mais complexa aí, que vai ser aplicado entre o estudo da dinâmica, o estudo das forças, desencadeia no plano inclinado. Então, hoje nós vamos concluir aí todos esses conceitos e vamos trabalhar com todos os conceitos que a gente estava estudando antes, tá bom? Antes da gente começar, eu quero te colocar aqui uma situação. Temos aqui um plano inclinado, né? Então, estou inclinando aqui a rampa e temos quatro objetos ali, né? E eu te pergunto, quem é que vai ganhar a corrida se eu soltar os quatro objetos? Quem chegaria aqui embaixo primeiro, né? Bom, vamos ver, né? Muito bem. Quem apostou que ia ser o cilindro, né? Perdão, a esfera maciça, acertou. Mas por que que a esfera maciça ia chegar antes do cilindro, que chegou antes da esfera oca, né? E por último aqui o cilindro oco, né? Justamente porque tem uma relação aí entre essa aceleração e a força que está atuando sobre eles. Eu te pergunto, que força que está atuando sobre eles? Só existe uma, que é a força peso, né? Então, a aceleração que está atuando nesses blocos pode ser uma componente da aceleração da gravidade, certo? E ganhou, obviamente, aquele que possui maior massa, né? Que no caso é a esfera maciça, né? Como ela é uma esfera, ela tem maior massa do que o cilindro. Então, aquele que é mais pesado, entre aspas, conseguiu chegar na frente. Tudo bem? Vamos analisar o que está acontecendo. Eu queria entender o que seria esse plano inclinado. Bom, o plano inclinado não é nada mais do que uma rampa, tá bom? E vamos lá. É uma rampa e essa rampa ajuda a gente, é uma ferramenta que ajuda a gente a transportar, né, o peso, né, transportar aí os materiais. Né? Então aqui tem, por exemplo, um elevador. Imagina se esses dois camaradas aqui, esses dois trabalhadores, tentassem levantar essa caixa, né? A rampa, ela vem para facilitar nosso trabalho à medida que ela aumenta o espaço percorrido, ela diminui a força que está sendo aplicada sobre o objeto. Né? E também pode ser usada a rampa não só como elevadores, né? Mas também uma coisa mais divertida. E eu te pergunto, quanto mais inclinado o toboágua, mais rápido a gente vai descer? Isso também é um fator que influencia. E por que que isso influencia? Bom, vou colocar aqui uma representação geométrica, né? De um peso qualquer, um bloco que está deslizando aí sobre um plano inclinado, tá bom? Ele está inclinado. A primeira coisa que você tem que saber é que existe uma força de ação e uma de reação. A força de ação, que é a única força que atua nesse conjunto, é a força peso. E a força peso sempre aponta para baixo. E vai aparecer aqui uma outra força, que é a força normal à superfície. Relembrando o conceito de normal, normal é tudo aquilo que é perpendicular. Normal, perpendicular, ângulo reto, 90 graus, a gente está falando da mesma coisa, tá bom? A própria palavra normal significa isso. Significa se um ângulo ele é normal a outro, ele é perpendicular e tem um ângulo de 90 graus. Então, só aqui colocando para você que Fn, a força normal, ela sempre vai ser normal ao plano, sempre vai ser perpendicular ao plano. Tá aí o ângulo de 90 graus, ó, com o plano em que ele se encontra, tá bom? E como que é isso? Eu vou trazer aqui um simulador que vai te ajudar a visualizar isso melhor. Olha aqui, nós temos uma caixa, né? E aqui nós temos, quando o plano não está inclinado, né? No plano horizontal, que a força da gravidade, ele colocou assim, ó, Fg, né? Que seria a força peso que atua para baixo, existe lá a sua reação, que é a força normal à superfície. E o que acontece quando eu vou inclinando a superfície? Repara que a força peso sempre aponta para baixo. Porém, a normal está ali, ó, perpendicular à superfície. E notem ainda que a normal está diminuindo conforme eu vou aumentando o ângulo, né? E por que que isso acontece? Por que que a normal vai diminuindo? Ora, se eu continuar inclinando aqui até que o plano fique em 90 graus, você concorda comigo que não vai ter nenhuma força atuando na horizontal. Se não tem uma força atuando na horizontal, não deveria ter uma reação apontando na horizontal. Né? Então, como a força normal ela é uma força de reação, né, à força de contato,
né, entre os dois, a força de contato entre a superfície, à medida que eu vou inclinando aqui, ela vai diminuindo. Né? E aí você vai concordar comigo que fica mais fácil do bloco cair, né? Do objeto ali cair, aumentando então a intensidade da força aplicada sobre ele com relação ao deslocamento. Né? Ele vai se deslocar muito mais fácil à medida que eu inclino mais isso daqui. Por quê? Porque a força-peso vai atuar mais no sentido do movimento do que anteriormente. Né? Bom, para ficar melhor, a gente vai ter que dividir essa força-peso em duas componentes. A gente vai ter que fazer a decomposição de vetores. E como é que faz uma decomposição de vetores? Vamos lá. Sem medo de ser feliz. Bom, primeiramente o que você tem que notar é que nós vamos estudar dois tipos de plano inclinado. Quando existe força de atrito e quando não existe a força de atrito. Esse caso é um plano inclinado sem força de atrito. Isso ele vai sempre dizer para você nos enunciados dos exercícios, tá bom? Quando é que é para você desconsiderar o atrito ou não. Nesse caso, que a força é sem atrito, né, o plano inclinado sem atrito, esse bloco, concorda comigo, que ele vai simplesmente escorregar, não tem atrito nenhum, ele vai descer. E quem é que está empurrando o bloco para descer? Né? Já vimos que a força de ação, a força-peso, ela aponta para baixo. Então existe, né, uma relação entre a força-peso que aponta para baixo e o deslocamento do objeto na diagonal. A gente poderia simplesmente fazer a decomposição dos vetores na diagonal, né, já que é o objeto de estudo nosso. Então está aqui, ó. Ele fez uma decomposição de vetores em que o peso, né, uma componente do peso seria o peso tangente ao plano. Né? Tangente ao plano. Tangente, para quem não lembra, é aquele negócio que toca em apenas um único ponto. Né? Nesse caso aqui, ele seria o mesmo que paralelo. Tá bom? E, desculpa, uma outra componente aí que seria o PN, que ele chamou de peso normal, né? Que vai ser a componente que vai sempre atuar aí contrário à força normal. Analisa aqui para mim essas duas componentes, né? A força normal e o peso normal. Olhe que ambos têm a mesma intensidade. E até meio óbvio isso, né? Porque o bloco, se eu tenho uma força apontando para cima e outra para baixo, e nenhuma das duas ganha, o bloco fica ali em contato com a superfície, né? Ele não está nem entrando dentro da superfície, nem flutuando. Né? Então, a força normal não pode ganhar da força peso, e a força peso, PN, né, não pode ganhar da força normal. Elas se anulam aí. Né? Uma seria a reação à outra. Sobra, então, a nossa PT, né? Sobra aí o peso tangente, né? Tangente ao plano, que vai simplesmente deslizar o bloco para baixo. Ele seria o mesmo que a força resultante. Tá bom? Neste caso aqui, ele é o mesmo que a força resultante. Beleza? Bom, isso vai ficar melhor com os exercícios, a gente vai ver como que a gente faz essa decomposição de vetores. Na verdade, nós vamos relembrar, né? Porque a gente já viu lá em vetores, trabalhamos com isso aqui também quando a gente estava estudando o lançamento oblíquo, né? E mais uma vez, agora aqui no plano inclinado. Bom, vamos para frente então. Esse daqui é um plano inclinado com força de atrito, tá bom? A força de atrito já está representada aqui, né, como uma força contrária ao movimento. Tudo bem? Eu quero que você note aqui, ó, só observe apenas as setas pretas aqui. Né? Aqui nós temos a força-peso que aponta para baixo. E se esse objeto, eu disser para você que esse objeto está em repouso, o que isso significa? Né? Que o bloco não está deslizando para baixo, né? Que ele está parado. Significa que a força resultante em todo o sistema ela é igual a zero. Né? O bloco não se movimenta, a gente está falando de um sistema estático. Né? Ou seja, as forças, se eu somar todas as forças envolvidas, vai ser igual a zero, porque nenhuma força está atuando para ele se movimentar. Tudo bem? Então vamos partir do pressuposto que esse objeto está parado. Né? A força peso aponta para baixo. Então você concorda comigo que deveria existir uma outra força que aponta na mesma direção em sentido contrário, né? E elas deveriam se anular? Muito bem, essa força existe e é essa força aqui que a gente chama de contato, tá? A força de contato. Aí você pensa, professor, mas não era uma força normal à superfície? Sim, a força normal à superfície ela aparece como sendo uma componente dessa força de contato. Tudo bem? Assim como a força de atrito também é uma componente dessa força de contato. Repare se eu somar a força de atrito com a normal, vetorialmente, né, pela lei do paralelogramo, eu tenho aqui minha força de contato, né, que aponta exatamente para cima, no sentido contrário aí da força-peso.
Tudo bem? E aqui, já fazendo a decomposição da força-peso, aquela nomenclatura de PT, né, que é peso tangente, e PN, que é o peso normal, ela geralmente não é usualmente, né, usada, né? Ela geralmente não é usada. A gente usa mais PX e PY, porque lembra aí o plano cartesiano. Reparem aqui, ó, que ele colocou aqui o plano cartesiano fundido com o plano inclinado, né? Ele pegou o plano cartesiano e deu uma leve inclinadinha ali para o lado e encaixou, né? Porque a gente quer fazer análise justamente ao longo do movimento do objeto, né? Então, ao longo de PX e ao longo aí da normal, né? Então, vai aparecer aqui o PY aqui apontando para baixo. Tudo bem?